Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma tiragem de tarô aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tiragem sobre a carta da força, né? Para você entender como você pode dominar os seus medos, aqueles medos que te aprisionam, que te trazem alguma sensação de limitação, por exemplo. Então a gente vai utilizar a energia da carta da força para fazer essa tiragem e ancorá-la nessa energia. Então eu tenho aqui para você duas opções, tá, de decks. A primeira opção é essa carta aqui do deck The Solar Kingdom, né, o Reino Solar. Então veja se você se conecta com essa carta, com a imagem dela, com os símbolos que estão contidos nessa carta. Então essa é a primeira opção. A segunda opção é essa carta aqui, também a carta da força, do deck The Mystic Monday. Então, das segundas místicas, né? Veja se você se conecta com essa carta da força, com a imagem, com os símbolos expressos nessa carta, tá? Com as cores. Então, escolha, pense aí nas questões em que você sente que o medo te barra, te limita. Escolha uma opção e vamos começar. Bom, vamos começar então com você que escolheu a carta da força do deck The Solar Kingdom, né, o Reino Solar. Então vamos entender aqui quais são os seus medos, né? Por que você sente esse medo? O que fazer para vencer esse medo? E um conselho aqui final para você, tá bom? Então vamos entender aqui, a partir dessa energia, da ancoragem dessa energia da carta da força, por que você sente esses medos que você tem? O que está acontecendo com você, né? Por que você sente esses medos? Então, você tem aqui o 8 de copas, né? Por que você sente esses medos? Porque eles estão acontecendo. E aí, o que você precisa fazer para vencer esses medos? O imperador. Então, você tem aqui o 8 de copas e o imperador. Deixa eu só colocar mais para cima aqui. Pronto. Então, vamos lá. Um conselho para você. Então, você tem aqui duas cartinhas, tá? Essa primeira aqui que fala: quando eu me conecto com a presença da alegria, eu atraio o apoio do universo. E a segunda, essa aqui, novos horizontes. Aceito as mudanças com serenidade e desapego. Então, vamos entender primeiro essas três aqui, né? Vamos lá. Então, aqui, por que que você sente esse medo? O 8 de copas, né? O 8 de copas, pessoal, é uma carta que fala muito sobre a questão do desapego, né? De buscar um outro rumo, de ir em frente. Mas eu sinto aqui que as pessoas que escolheram esse deck, né? Essa carta aqui, sentem medo de serem deixadas para trás, de ficarem sozinhas, de não ter ninguém que as apoie. E quando eu digo medo, é medo das pessoas até morrerem mesmo, partirem desse mundo para outro mundo, mas também é um medo de ser abandonado ou abandonada com as próprias ideias. Aquela sensação de que se eu fizer determinado movimento, essas pessoas talvez não vão me apoiar, eu não vou ter apoio para continuar a minha jornada. Então é um medo de abandono mesmo, medo de ficar só. Porque o 8 de copas é essa carta de transição, né? De sair de um lugar que não está funcionando para ir para outro lugar. E às vezes isso acontece em meio a um turbilhão emocional. Há acontecimentos que vão nos deixando em dúvida. Se a gente for fazer aqui a jornada arquetípica do tarô, antes aqui a gente tem o 7 de copas, né? Quando ele vem aqui no deck, você seguindo as cartas, que é aquela carta que vai falar muito da indecisão, da escolha de caminhos, da dificuldade de escolher um caminho que tem a ver com a gente. E o 8 de copas já é o indivíduo fazendo esse caminho, né? Ele buscando um novo caminho, mas ainda envolto em uma certa sensação de: será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Então eu sinto aqui que vocês que escolheram essa carta do deck do Reino Solar têm essa dificuldade de fazer as escolhas, de ir em frente por um medo do abandono, um medo às vezes até de desapegar de uma situação ou de uma coisa que pode não estar funcionando muito bem para vocês, tá? Então assim,
você tem esse medo por essa questão de abandono. O que eu diria para você aqui que escolheu essa carta, né, esse deck? Presta atenção nas questões de carência e dependência emocional que você tem das pessoas, tá? Da que você conhece, as situações, e veja o quanto hoje você pode ir desapegando dessa dependência, desse apoio. Veja como você pode fazer movimentos em que você se sinta mais livre para decidir por si. Isso vai ser importante para que você consiga manter o seu foco naquilo que você deseja realizar e o que o medo vem te barrando. E o medo vem te barrando exatamente por causa disso aqui, dessa sensação, desse medo de ser deixada para trás ou deixado para trás, tá? Então, é isso que vem acontecendo com você nesse momento da sua jornada, tá? E aqui, ó, o que você precisa fazer para vencer esse medo? Olha que interessante, né? O imperador aqui. Então, o imperador, ele vem falando muito dessa questão da gente fazer o que precisa ser feito, da gente ter disciplina, estratégia nas nossas escolhas, nas nossas ações. Então, é uma carta de bastante organização, né? De manter os pés no chão. E é interessante porque é como se você precisasse realmente fazer aquilo que te causa medo com consistência, com disciplina mesmo. Então, assim, você precisa entender esse processo, né? Como ele está se dando na sua vida, como você reage a essas situações que te causam esse medo de ficar só, de abandono, né? E aí você precisa realmente tomar as ações necessárias com consistência, com constância, para que você consiga ir vencendo os seus medos, um de cada vez, mas colocando-os, né, em jogo para que você trabalhe neles. Então, o imperador, ele é uma carta de muita ação, do fazer, né? Então, aqui a gente pode ver que ele não tá sentado, né? Em algumas cartas ele tá sentado no trono, então que ele tá em frente ao trono, então ele tá se movimentando com a chama na mão, né? Então, indo em direção à luz que eu produzo. Então, aquilo que eu posso fazer, eu vou em direção a isso, né? E olha que interessante aqui, se a gente for olhar a disposição das cartas, né? Ele tá indo em direção à carta da força. Então, olha só, vamos fazer um paralelo simbólico aqui. A gente tem a mulher domando o leão, né, que essa é a característica da carta da força. Ela doma esse leão com gentileza, com cuidado. Então, são seus medos, seus anseios, seus vícios, né, qualquer coisa que possa se aplicar aqui ao leão. E ele está sendo domado por essa mulher. E aí você tem o imperador indo em direção a essa carta. Ó, eles estão de encontro, tá? Porque às vezes o tarô ele pode sair com a carta para cá, né? Então, assim, nesse caso a gente está indo de encontro. Eu estou levando a minha chama, o meu conhecimento, a minha constância, ó, para ajudar a iluminar o que eu tenho de medo e fazer as ações necessárias que eu tenho para vencer isso aqui. Então, vocês veem a carta em disposição, né? Indo embora. E às vezes a gente pode até pensar, ó, indo em direção ao próprio medo, ó. Enfrentando o próprio medo, tá? Se a gente for olhar a disposição das cartas, tá? Isso não se aplica para todas as leituras, não. É só algumas que parecem que elas vão se encaixando até como as cartas se dispõem. Então, é um pouco disso aqui, tá, pessoal? Você vai precisar trabalhar essa questão do medo do abandono, do medo de ficar só. Você vai precisar ir em direção ao que te amedronta e fazer um passo de cada vez dentro dessa energia do imperador, sendo constante nas suas ações, que aí você vai conseguir ir vencendo esses medos, tá? E aqui, como conselho, essas duas cartas trazem bastante a confirmação dessa mensagem, né? Quando estou conectada à minha presença com alegria, né, eu atraio o apoio do universo, ou seja, quando eu me conecto com a alegria dentro de mim, com aquilo que é bom dentro de mim, eu não preciso do apoio das outras pessoas, eu atraio o apoio do universo, então eu não vou ficar só. O universo sempre me apoia, ou Deus sempre me apoia, né? Independente do caminho que eu faça. É uma carta para você confiar muito no apoio divino e não ficar com medo de perder o apoio das pessoas.
Esse medo vai te barrar de fazer aquilo que é necessário ser feito, tá? E aqui, ó, novos horizontes, aceito as mudanças com serenidade e desapego, ou seja, serenidade e desapego. O que você teme perder quando você fizer a travessia de um lugar para outro? Você precisa aceitar essas mudanças, tá? Com serenidade e desapego, que é muito essa energia aqui do 8 de copas. Então, é desapegar daquilo que você teme, daquele medo de abandono, daquele medo de ficar só, para seguir o seu caminho em direção à coragem, vencendo os medos que te amedrontam. Bom, eu espero que você tenha gostado da sua tiragem de tarô de hoje. Se você quiser agendar comigo um horário para você fazer uma tiragem para sua energia particular, trabalhando as suas questões particulares, entre em contato comigo no link aqui embaixo na caixa de descrição. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos agora com você que escolheu a carta da força do tarô Mystic Monday Tarot. Então, vamos deixar ela aqui no centro e vamos ver aqui qual é a mensagem de hoje para você, né, em relação aos seus medos. Então, por que você sente esse medo? O que você precisa fazer para vencer esses medos e um conselho final para você aqui, tá? Então, vamos lá. Por que que você sente esse medo? Ó, você sai aqui então com a carta do As de Ouros, tá? Então, aqui temos o As de Ouros. O que fazer para vencer esse medo? 3 de Ouros. 2 cartas do naipe de Ouros, tá? Elemento terra aqui. Dominando a sua tiragem de tarô. Então, temos talvez aqui uma questão financeira em relação ao medo. Vamos ver. A sua carta de conselho é: eu escolho o amor, não importa o que aconteça, né? Não importa o que aconteça. E a última é: descanso sereno. O descanso é essencial para o meu bem-estar. Ok. Vamos lá, então. Você que escolheu o Mystic Monday Tarot. Bom, pessoal, o As de Copas não. O As de Ouros é uma carta, assim, de bastante abertura, de oportunidades para questões profissionais, né? De você conseguir realizar coisas que você tem, profissionais e relacionadas a dinheiro, na verdade. Mas questões de dinheiro, assim, não é nem profissional em si. É você conseguir ter abertura para novas ideias, novas oportunidades em relação a dinheiro, bens materiais. E como aqui ela caiu num bloqueio do porquê você sente medo, eu acredito que você que escolheu esse deck aqui pode ter medo de ficar sem dinheiro, sabe? De entrar na escassez, pode ter medo da escassez. E isso bloqueia muito a sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Você quer fazer um curso novo, mas você tem medo desse dinheiro faltar para você e você acaba não fazendo. Então, essa energia do As de Ouros é em bloqueio, né? Na sombra. Então, é esse medo de faltar, de alguém tirar. Então, aqui, se você vê, a mão, ela tá dando, né? Dando algo. Então, quando você tá na sombra dessa carta, é como se essa mão estivesse retirando esse algo. Então, é um medo de faltar dinheiro, sim, mas de faltar também sentimentos, de faltar outras coisas, entende? Porque é uma carta de falta quando ela tá no bloqueio. Então, é como se você tivesse medo das coisas faltarem para você. E como saíram aqui 2 energias de ouros, eu foco muito mais para a questão financeira, material. Então, o que causa seu medo é essa questão financeira. Aí vai faltar esse dinheiro, eu não vou conseguir dar conta. Então, você quer fazer, sei lá, de repente contratar um serviço, quer fazer uma tiragem de tarô, vamos supor, e você fala, não vou fazer não, porque se eu fizer isso aqui vai faltar dinheiro ali. Sabe assim? Ou então, se eu fizer esse curso, eu vou ficar sem dinheiro mais tarde. E isso bloqueia você de chegar onde você deseja, porque você vai anulando os seus sonhos por esse medo da escassez, né? Esse medo de faltar. Esse medo de não ter para você
compartilhar com os seus. E aí isso faz com que você vá se fechando no seu mundo e direcionando as suas escolhas de uma forma escassa, em que você não consiga vencer o medo de dar novos passos, fazer novas escolhas, tá? Então, hoje o que causa seu medo é essa questão de escassez, tá? Do faltar. Então, se eu tomar essa decisão, vai faltar aqui pra mim. Isso é uma coisa de alguém que tá faltando ancoragem no elemento terra mesmo, tá? Porque você fica muito ali na mentalidade, vai faltar e não coloca os seus pés no chão pra entender o que realmente tá acontecendo na sua vida, você não se organiza. Então, às vezes também, esse medo da falta vem de uma falta de organização, de entender realmente o que tá acontecendo, quais são os prós e contras dentro dessa situação que você vive, para que você possa estabelecer uma organização mais consciente do que realmente está acontecendo na sua vida, do que realmente é. E não daquilo que você fica com medo o tempo inteiro pensando, tá? E para resolver essa questão, olha que interessante, você tem o 3 de ouros, né? O 3 de ouros é uma carta de compartilhar, de fazer o trabalho junto, né? De somar os esforços. Então eu penso aqui que esse seu medo também de escassez, ele pode vir de uma questão que às vezes você resolva tudo muito só. Tudo fica muito para você, inclusive essa questão financeira. Você se sente às vezes compelido ou compelida ali de resolver tudo, de ter que dar conta de tudo. E aí isso faz com que você sinta medo de faltar, porque você não tá dando oportunidade para os outros apoiarem você. Então, para você vencer esse medo, você vai precisar da colaboração mútua. Buscar essa ajuda mútua. Ó, se vocês forem ver o triângulo, ele se conecta com os 3 pontos, ele não é isolado. São 3 pontos de conexão, ou seja, todas as partes fazem o seu trabalho para que isso seja uma coisa só. Então é como se precisasse aqui você mesma, ou você mesmo, dar esse passo de agregar as pessoas. Então você não precisa resolver tudo só na sua vida, você pode trazer as pessoas para te ajudarem a resolver. Né? Isso é uma colaboração, não é uma vida solitária, não é uma vida de resolução sozinha. E isso diz muito aqui sobre essa carta Descanso Sereno, né? Será que você não está resolvendo tudo, gastando tudo que você tem e achando que as pessoas não podem te ajudar? Ou falando assim, sabe aquele pensamento? Eu não vou pedir nada para ninguém, eu resolvo tudo sozinha, eu não dependo do dinheiro de ninguém. E aí, esse medo vai aumentando, a insegurança vai aumentando e você não consegue evoluir na sua vida porque você fala, eu não preciso de ninguém, eu resolvo só. E esse eu resolvo só faz você se manter numa sensação de medo, presa dentro dos seus medos, né? Tendo que enfrentar os desafios diários, olha, as montanhas, né? Os desafios para conseguir chegar onde deseja, para ter a coragem, a gente tem um tigre aqui na carta da força, né, desse deck, para ter a coragem de se movimentar pela vida, trazendo a contribuição dos outros para dentro da sua jornada. Porque você pode ter sido uma pessoa, inclusive, que resolveu tudo sozinha ou sozinho a vida toda. E aí você traz essa energia. Então, às vezes você foi uma filha ou um filho que teve que resolver questões de pai, de mãe, financeiras. E aí quando você chega na idade adulta, você se casa, você traz a mesma energia pro casamento, né, pro relacionamento. E aí fica essa coisa, eu tenho que resolver sozinha, eu dou conta sozinha, eu não preciso do meu marido, eu não preciso da minha esposa, eu vou resolver, a gente nem precisa, eu resolvo tudo só. E aí vai dando esse cansaço, esse medo de faltar, essa sensação de que não vai dar conta. E aí você precisa da colaboração dos outros para que você consiga descansar, né? Então as suas cartas aqui, eu atraio o amor, não importa como, né? Não importa, é sempre o amor, eu escolho o amor. Então você está escolhendo o medo aqui, quando você desiste da ajuda dos outros, você escolhe o medo, porque às vezes você tem até medo de que as pessoas não deem conta, ou de que você vai dar trabalho para essas pessoas, de que elas não vão querer colaborar com você. Então aí você acaba escolhendo o medo, você não escolhe o amor. Então você precisa escolher o amor. E a escolha desse amor está muito atrelada com essa questão do descansar, né? O descanso é essencial para o meu bem-estar. Você está resolvendo tudo só aqui, ó, trazendo só para você, com medo da escassez, com medo de ficar sem dinheiro, de não ter um resultado das suas coisas. Então você precisa
aprender a delegar um pouco, tá? Essa carta aqui é um pouco dessa colaboração, desse delegar, para que você possa descansar dentro de si, descansar a sua mente, descansar o seu físico. E aí você vai conseguir se livrar dos seus medos, porque você vai estar fortalecida e fortalecido para continuar a sua jornada, tá bom? Pessoal, eu espero que você tenha gostado da sua leitura, tá? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E se você quiser marcar uma leitura para sua energia, para suas questões pessoais, entre em contato comigo no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.